Desde os tempos mais antigos, os conceitos de cognição, mente e intelecto se confundem com as ideias de alma ou espírito. Isso é nítido, por exemplo, na língua alemã, onde muitos filósofos como Kant e Hegel utilizam o termo Geist, que pode ser entendido como espírito, mas é predominantemente utilizado para se referir ao intelecto ou à mente. Platão, ao refletir sobre o mundo das ideias, entende o corpo como a prisão da alma. E outros antigos filósofos, como Aristóteles, Epicuro e até Hobbes, entendiam o corpo como um instrumento da alma. O corpo era feito para servir às vontades da alma. Na visão instrumentalista, o corpo é mutável e inferior. Já a alma, ou seja, a nossa mente, é imutável e superior. Mas ainda assim, um não pode existir sem o outro. E foi Descartes, o autor da famosa frase "penso, logo existo", que através do dualismo cartesiano alterou essa forma de entender o corpo e a mente. Corpo e mente agora serão vistos como duas substâncias distintas e diferentes. Resistência ou coexistência, que seria o nosso corpo, e res cogitam, que seria coisa pensante, ou seja, a nossa mente. Na visão cartesiana, corpo e alma podem sim existir um sem o outro. Mas é Nietzsche que inverte todo esse pensamento. Para ele, a razão, ou seja, pensar, seria o fardo da nossa existência, pois juntamente a moral priva nossos corpos dos instintos naturais e dos prazeres da vida. Falando um pouquinho de cognição e de sistemas cognitivos, é importante a gente atrelar a ideia de cognição à capacidade cerebral humana de assimilar e guardar informações que são recebidas a partir dos sentidos e da percepção. A estrutura cognitiva ela é basicamente dividida em três tópicos. O primeiro, que é a informação, que é a menor parte, a parte mais simples, ou seja, as pequenas informações que chegam a respeito de algo. O segundo, que é a ideia, que é a reunião dessas pequenas informações na intenção de formar um campo mais trabalhado e complexo. E o terceiro, que é justamente o esquema, que é a reunião dessas pequenas ideias e informações que formam um campo complexo e detalhado a respeito de uma ideia central mais formada. É importante a gente falar dos processos cognitivos, que eles acontecem de maneira natural ou artificial e consciente e inconsciente, pois a todo momento estamos interpretando essas informações recebidas do meio e transformando-as em conhecimento e posteriormente em aprendizagem. Agora falando um pouquinho de corporeidade, de cara, é muito importante a gente já ter em mente que ela é uma temática que vem sendo estudada e desenvolvida há algum tempo, algumas décadas, e que visa justamente romper com uma visão fragmentada e um tanto incompleta do que vai ser considerado como a unidade do ser humano. A nossa corporeidade, ela vai abarcar diversas dimensões, como por exemplo, cultural, social, emocional afetiva, psicológica, até mesmo física. E o nosso corpo, nosso primeiro e principal instrumento, quando ele está inserido em um meio, um contexto social, ele vai justamente expressar todas essas dimensões, todas essas realidades, enfim, culturas. Só que ao mesmo tempo em que ele expressa tudo isso, ele também recebe do ambiente todas essas expressões que estão ali inseridas. Por isso ele vai criar um diálogo com o ambiente e com si próprio, nesse sentido, captando justamente as percepções que ali estão inseridas. Isso justamente, por exemplo, vai dar embasamento para o desenvolvimento cognitivo, por meio das percepções, como eu falei. E também vai ajudar a gente a entender por que a gente não pode separar o corpo da mente. Eles realmente têm que ser analisados como uma unidade. A mente não vai existir sem o corpo, mas o corpo igualmente também não vai existir sem a mente. Articulando então a corporeidade com a cognição e a aprendizagem, podendo ser a aprendizagem implícita ou explícita, tem-se que essa decorre dos processos cognitivos, que por sua vez esses resultam dos processos de aprendizagem associativos e construtivos. A cognição, ela pode surgir da corporeidade e vai se expressar através do movimento. Observa-se que a corporeidade seria o corpo vivenciado e a experiência vivida, trazendo significado tanto para o corpo quanto para o ambiente, justamente porque não é mais possível separar o corpo dos processos cognitivos na aprendizagem. Assim, pode-se dizer que diante dessa unidade entre corpo e mente, se poderá ter estruturas cognitivas mais complexas que vão permitir a reorganização e a produção de novas ideias, gerando mais esquemas.
já que a inserção do corpo na aprendizagem permite a abertura para novas percepções e novas sensações, tendo em vista que se estaria diante de uma produção de sentido e significado sobre aquilo que se está em contato, sobre aquilo que se está aprendendo. Daí a importância da corporeidade nos processos cognitivos e nos processos de aprendizagem. Dito tudo isso, a gente chega a um questionamento. Então, como é que a cognição e a corporeidade devem ser trabalhadas para a gente obter um melhor aprendizado? A gente viu que a ideia de dualidade mente-corpo, defendida no passado por alguns filósofos, como Platão e Descartes, ela já foi superada. Hoje em dia, a gente trabalha com a ideia de mente e corpo integrado, e eles devem trabalhar juntos. Quando se trabalha com criança, a construção do conhecimento com maior participação corporal, ela pode ser desenvolvida através de novas experiências, jogos, brincadeiras e outras atividades escolares que impulsionem a criança a usar o seu corpo. Dessa forma, elas irão adquirir habilidades e competências e vão melhorar o seu desenvolvimento. Para o melhor desenvolvimento cognitivo, é importante trabalhar atividades didáticas que sejam lúdicas. E, dependente da idade, é bom você trazer vivências e a identidade cultural do aluno para trazer mais sentido e significado nos assuntos abordados.